Olá, minha galera da noite, meus sebraquianos, internautas de plantão, tudo bem com vocês? Comigo aqui está maravilhoso. Hoje prontíssima para mais um conteúdo online com vocês. Hoje a gente vai estar falando de farmácia hospitalar, um assunto bem bacana que muita gente não sabe que vocês podem estar trabalhando nesse setor hospitalar, né, nessa farmácia hospitalar. Então, mais um campo aí de trabalho para vocês. E é importante vocês terem uma noção de quais são as atribuições de vocês nesse local de trabalho, tá certo? Acompanhe aí, pega o livrinho no capítulo 15, página 67, e vamos anotar tudo que for necessário de informações extras que eu vou estar passando para vocês. Acompanhem comigo, vamos lá! E aí, o que a gente vai ver hoje? A gente vai entender quais são as atribuições, as funções do farmacêutico hospitalar, certo? Mas também vamos entender quais são as funções de vocês lá no ambiente do hospital. Vamos compreender também o recebimento e armazenamento dos medicamentos que chegam lá nesse setor e como é que funciona a dinâmica desse local de trabalho que vocês vão estar contemplando lá, tá certo? E aí eu trago o conceito de farmácia hospitalar, né? A farmácia hospitalar é um órgão de abrangência assistencial, como vocês já sabem, né? E também administrativa, onde se desenvolvem atividades ligadas à produção, armazenamento, controle, dispensação. Para quem ainda não conhece essa palavra, dispensação, gente, é a entrega do medicamento tanto para o paciente como para um profissional de saúde, que muitas vezes quem vai pegar lá é um enfermeiro, é um técnico de enfermagem, tá certo? Que vão buscar os medicamentos com vocês. Então, quando vocês ouvirem falar em dispensação, dispensação é entregar o medicamento, tendo feito toda uma conferência, todo um critério, tá? Para que possa estar entregando esse medicamento à pessoa correta, tá certo? E também a distribuição de medicamentos correlatos a unidades hospitalares. Ou seja, geralmente, em cada setor do hospital contém uma farmácia. E aí vocês podem estar trabalhando em um setor ou no hospital em si. Existe um local maior, que é onde armazena todo, é como se fosse assim, o depósito, tá? Das outras farmácias que estão distribuídas no setor. Então, tanto vocês podem trabalhar nessa farmácia que vai ser um local de armazenamento e estocagem, como vocês podem estar trabalhando em um setor específico, por exemplo, no setor de UTI, aí tem lá uma farmácia lá no corredor. No setor de urgência e emergência, aí tem uma farmácia lá no corredor. Então, vai depender. O mecanismo é do mesmo jeito, tá certo? E aí, vocês vão entender como é que funciona essa demanda, como é que funciona essa organização. E aí, eu venho com a atribuição de vocês. Esse profissional, gente, que é o atendente de farmácia, que são vocês, ele precisa obter conhecimentos não apenas em relação ao corpo humano, não só apenas, né? E aos medicamentos, mas também é preciso lidar com o público, fazer um atendimento eficiente, auxiliar nas tarefas organizacionais, gerenciais e administrativas, né? E também possuir outras habilidades que a gente sabe também. As principais atribuições de vocês vão ter que saber ler, certo? A prescrição médica, interpretar, que isso é extremamente importante. Vão precisar dispensar o medicamento, que é entregar o medicamento ao profissional. Vão ter que entender de fracionamento e distribuição de medicamento para os outros setores. Gente, o que seria isso? Vamos supor. Vamos lá, chegou lá na minha farmácia hospitalar, lá no setor onde eu trabalho, a prescrição médica de todos os pacientes que estão internados. Eu vou ter que saber fracionar os medicamentos. Como assim? Vai ter um local lá específico para esse tipo de trabalho. Vamos supor que naquele dia tem um paciente que vai tomar
uma medicação 3 vezes ao dia. Então, eu vou ter que separar essa medicação desse paciente que dê para ele tomar 3 vezes ao dia. Então, eu vou lá distribuir 3 medicamentos de captopril. Então, com a miligrama X. Vocês estão entendendo que eu vou ter que fazer a separação de cada paciente e entregar somente o medicamento daquele dia. A gente, nós profissionais da saúde e vocês, atendentes de farmácia, não pode estar disponibilizando, por exemplo, um frasco inteiro para poder atender a demanda daquele paciente que só vai utilizar 3 medicamentos, 3 comprimidos. Então, eu tenho que separar apenas os 3 comprimidos. Vocês estão me compreendendo? Que eu tenho que fracionar a medicação do dia para cada paciente. Então, é um trabalho criterioso que demanda muita atenção. E eu também preciso ter um conhecimento de controle e gestão de estoque. Por exemplo, vou dar outro exemplo aqui. Vamos supor que lá no hospital há uma demanda muito grande de dipirona injetável. E eu sei que só tem 50 ampolas de dipirona. Essas 50 ampolas, será que é o necessário para eu esperar, pedir, solicitar esse medicamento para a indústria farmacêutica só daqui a 2 dias? Será que vai chegar a tempo? Então, eu tenho que ter essa noção para que eu não venha solicitar um medicamento de forma demorada e, de repente, faltar no hospital estoque de dipirona. Então, a gente não pode deixar faltar nenhum tipo de medicamento no hospital. Vocês estão entendendo a responsabilidade que esse controle diz? Claro que vocês não vão estar sozinhos, vão estar sendo acompanhados por um farmacêutico, mas muitas vezes vocês são o braço direito do farmacêutico. Organização e controle do armazenamento de medicamentos. Gente, eu vou detalhar sobre essa questão do armazenamento mais adiante, nos próximos slides. Vocês vão entender como é interessante a forma que a gente tem que priorizar os medicamentos para serem armazenados, guardados, tá certo? Qual é a atribuição do farmacêutico? Desempenhar um papel crítico, dispensação de medicamentos também, tá certo? O farmacêutico também entrega o medicamento, mas ele vai ter um cuidado maior em relação aos controlados. Os medicamentos também que são psicotrópicos, que são aqueles tarja preta. Ele que precisa estar entregando essa medicação ao profissional, porque ele tem que ter um olhar bem criterioso, bem cuidadoso em relação a isso. Ser aberto a diálogo, buscar constante atualização, até porque essa parte farmacêutica tem atualização quase sempre. Conhecer sobre os medicamentos, afinal de contas, se eu, que sou atendente de farmácia, tiver qualquer dúvida relacionada a medicamentos, eu preciso tirar essa dúvida com o farmacêutico, porque é ele que vai me dar esse suporte, ele que vai me supervisionar, tá certo? E aí vamos entender um pouquinho do mundo do armazenamento do medicamento. E aí eu pergunto, será que a forma com que a gente armazena o medicamento interfere na qualidade desse medicamento? E aí, vamos pensar, pensa aí comigo. Será que se eu armazenar de qualquer forma, de qualquer jeito, sem me preocupar com os cuidados que aquele medicamento me oferece, será que eu vou alterar a qualidade dele, a eficácia, o resultado que aquele medicamento tem a me proporcionar? E aí a resposta é sim. Então, gente, a gente tem que ter muito cuidado com a forma com que a gente vai armazenar esses medicamentos nos hospitais, tá certo? Naquele ambiente hospitalar. Primeiro, antes de a gente armazenar, a gente precisa analisar os medicamentos quando são recebidos. Se a embalagem está violada, a integridade, se não está amassada, se não está úmido, se não está rasgado, o número de lote, porque o número de lote, gente, é um númerozinho que vem, que é como se fosse a identidade do medicamento. Ou seja, é um número de identidade do medicamento. Vou dar um exemplo. Lá na indústria farmacêutica, quando vai produzir paracetamol, ele não produz só um paracetamol. Ele vai produzir, por exemplo, 1000 paracetamol de uma vez. E aqueles 1000 estão sendo produzidos
ao mesmo tempo, de forma igual. Então, todos aqueles 1000 medicamentos, todos aqueles 1000 paracetamol, ele vai ter o mesmo número, porque ele não foi produzido ao mesmo tempo. Então, vamos supor que um paracetamol deu problema. Qual é a probabilidade de todos aqueles que foram produzidos iguais a eles ao mesmo tempo ter um problema também? Praticamente 100%, na verdade. Então, se eu identifiquei que aquele paracetamol com o número de lote X deu problema, eu tenho que recolher todos aqueles outros que foram produzidos ao mesmo tempo. Então, vendo como é importante o número de lote, vamos dar outro exemplo interessante. Vamos supor que eu recebi 6 caixas de dipirona injetável, 6 ampolas, tá? Na minha estocagem do hospital. E aí eu observei, antes de dispensar esse medicamento, de entregar o medicamento à enfermeira para levar lá para o setor dela, eu vi que ele está perto de se vencer. Então, eu vou lá no sistema, coloco o número de lote para saber quantas caixas daquele número de lote eu tenho armazenado, porque eu já sei que todos vão vencer no mesmo dia, porque eles não foram fabricados no mesmo dia, na mesma hora. Então, tá vendo como é importante a gente ter o conhecimento do número de lote? Sempre, gente, sempre, tratando de medicamentos, em se tratando de medicamentos, a gente tem que ter cuidado demais com o prazo de validade. E os medicamentos que estão para se vencer, eles têm que ser tirados de circulação. Existe um local específico que vocês têm que ter no hospital, uma caixa, um isopor, enfim, algum local reservado para estar retirando de circulação esses medicamentos que estão para se vencer. Então, tem que ter um local específico para que uma empresa depois venha recolher e incinerar esses medicamentos, tá certo? Então, só para mostrar aqui, o número de lote é como se fosse a identidade do produto e a data de validade, tá certo? Então, tem que ter muito cuidado com isso aí. Quando a gente fala de armazenamento, a gente tem que entender que armazenamento é toda e qualquer área destinada à estocagem de medicamentos, que deve ter condições que permitam preservar suas condições de uso, ou seja, que a gente tem que preservar a qualidade do medicamento. A estocagem, que é em estantes, armários, prateleiras ou estrados. Estrados, gente, sabe aqueles pallets? Aqueles pallets que ficam em supermercados, que são de madeira, que a gente empilha caixas. Pronto, do mesmo jeito, é num local de estocagem de farmácia. Porém, não é de madeira, é de plástico, porque a madeira ela se decompõe muito rápido, ela cria fungos, cupim, então que pode trazer prejuízo para o nosso medicamento. Então, tem que ser de plástico. Deve permitir fácil visualização para perfeita identificação dos medicamentos, quanto ao nome do produto, seu número de lote e seu prazo de validade. Gente, o que é que quer dizer esse textinho aqui? Que quando a gente vai armazenar um medicamento, mesmo que seja em prateleiras, lá na estocagem, ele precisa estar organizado de forma que eu consiga ver que produto é aquele de imediato, o nome do produto, o nome do fármaco, que eu possa visualizar o prazo de validade e o número de lote de forma bem fácil, tá? Então, quando vocês forem guardar esses medicamentos, armazenar, que estejam essas informações bem fáceis mesmo de ser visualizadas, tá certo? Olha aqui um local bem organizado, com os lotes, tudo aparecendo, os rótulos, voltados para frente, tudo empilhado bonitinho. Nada de estar carregando caixas na mão, gente, porque essas caixas elas podem cair se a gente estiver conduzindo na mão e violar o produto. Aqui um local específico para medicamentos vencidos, uma caixa térmica que a gente vai estar desprezando os medicamentos que estão vencidos, tá certo? Então, esse seria um layout, né, uma forma correta da gente estar armazenando lá no estoque de um hospital, tá certo? Outra dica que eu posso trazer para vocês em relação a armazenamento de medicamentos. Quando a gente vê medicamentos líquidos,
né, de forma farmacêutica líquida, sempre a gente armazenar embaixo. Por quê? Porque corre o risco desses medicamentos caírem, se tiver numa posição lá em cima da prateleira e quebrar. Então, quanto mais baixo eles estiverem, se cair, se por acaso tiver algum acidente, não ter um risco maior de quebra. Outra dica interessante, quando a gente for fazer uma arrumação, chegou o medicamento lá naquele local do hospital. Qual é a primeira caixa que eu devo guardar? Gente, medicamentos que necessitem de refrigeração, ou seja, de serem armazenados em geladeira, que a gente chama de medicamentos termoláveis. São medicamentos que necessitam ser guardados em geladeiras. Qual é a segunda caixa que eu devo estar guardando? Os medicamentos psicotrópicos, que são de tarja preta. Tem que ser guardado imediatamente. Depois, a gente vai guardar os antimicrobianos, que são os antibióticos. E, por último, a gente guarda as outras classes de medicamento. Então, essa dica é super importante no momento de estar armazenando o medicamento. Outra coisa importante numa farmácia hospitalar, a gente tem que estar verificando a temperatura máxima do ambiente. Não pode passar de 25 graus Celsius. Vocês vão ver que todo o ambiente farmacêutico hospitalar tem um termômetro desse e também um que vai verificar a umidade. Essa umidade tem que estar sempre inferior a 60%, porque senão vai danificar os medicamentos. Então, aqui a umidade está 49% e a temperatura máxima está 23,6%. Então, está ótimo. Tem que ter proteção solar direta, ou seja, não pode ter nenhum medicamento exposto à luz solar, porque senão esses medicamentos podem sofrer alteração, tá? E os medicamentos que são armazenados em frigorífico, ele tem que ter uma temperatura entre 2 a 8 graus Celsius, tá certo? Então, vai aí, segue essa dica. Isso aí, inclusive, é informações importantes para um processo seletivo, para uma prova de concurso, tá certo? Isso é muito importante e espero que vocês estejam atentos a essas informações. Relacionada à estocagem de medicamentos na geladeira, que são os medicamentos termoláveis, vai uma dica. Nunca armazenar medicamento na porta da geladeira, porque quando a gente abre a porta da geladeira, o medicamento recebe o calor de fora da geladeira. E quando a gente fecha essa porta da geladeira, o medicamento vai receber a temperatura de dentro da geladeira. Então, vai ficar toda a vida que abre e fecha sofrendo alterações de temperatura. Nunca colocar no congelador se ele for um medicamento de geladeira. E também não colocar nessa última prateleira, tá? Porque ela não recebe uma temperatura tão ideal. O correto é na segunda e na terceira prateleira, olha. Nessas duas prateleiras é a forma correta de se armazenar medicamentos. Numa geladeira de hospital, gente, em uma farmácia hospitalar, não pode jamais ter nenhum outro produto a não ser medicamentos. Não pode guardar água, não pode guardar alimento, não pode guardar nada a não ser os medicamentos de hospital, tá certo? Que estão destinados à estocagem lá no hospital. Não pode armazenar nenhum outro tipo de produto. E aí a gente finaliza o nosso conteúdo online, tá certo? Hoje. E eu vou dar um spoiler, uma dica de como é que vai acontecer o nosso exercício após esse conteúdo online. Eu coloquei aqui, ó, uma questão. A temperatura adequada para o armazenamento dos medicamentos sempre será de 29 graus e a umidade de 80%. E aí, essa afirmação está certa ou errada em relação ao armazenamento do medicamento? Lembra que eu falei, ó, que a temperatura ela não pode passar de quantos graus? Olha só, eu vou até voltar para vocês verem. 25 graus. Então, aquela afirmação está incorreta. E a umidade tem que estar inferior a 60%. E aqui está falando 80%. Então, essa afirmação está
errada, tá certo? Então, essa questão aqui está errada. Ficou claro como é que vai funcionar mais ou menos o nosso exercício? Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. É um conteúdo rico de informações e que vocês precisam guardar e anotar, fazer todas as anotações no livrinho de vocês. Eu peço encarecidamente que vocês façam a atividade no prazo, né? Vocês têm um prazo de 7 dias. Ainda tem gente ultrapassando esse prazo. Fica bem difícil da gente estar controlando a frequência de vocês dessa forma. Então, nos ajudem. Tenham um comprometimento. Façam essa atividade. Assim que vocês assistirem esse vídeo, já realiza a atividade que fica bem mais fácil a compreensão. Então, foi disponibilizado no grupo do WhatsApp o conteúdo, já assiste, já reserva aquele momento para vocês estudarem. Afinal de contas, vocês têm um comprometimento junto com a gente do SEBRAC num horário já e num dia específico. Por exemplo, a aula de vocês são às 19 horas, na segunda-feira, toda segunda-feira às 19 horas. Então, reserve esse momento para que vocês estejam lá dedicados a assistir esse conteúdo online e a responder à atividade de vocês. Conto com a ajuda de vocês, com a compreensão de vocês. Não deixem para depois. E aí, espero que vocês tenham gostado do nosso conteúdo online de hoje. Próximo conteúdo, gente, vamos estar fazendo uma revisão de todo esse módulo para a gente estar partindo para outro módulo, tá certo? Então, próximo conteúdo online, vamos fazer uma revisão geral de primeiros socorros para vocês, tá certo? Conto com a participação de todos e façam a atividade. O sucesso é uma questão de vontade, ação e dedicação. Então, para que vocês possam atingir o sucesso, para que vocês possam ter esse sonho realizado de muitas vezes, né? Ter lá, trabalhar no hospital, já que a gente está falando aqui, tem que ter vontade, tem que ter ação e tem que ter dedicação. Não deixe para amanhã o que pode ser feito hoje. Não deixe para depois, porque depois a oportunidade já passou. Depois não tem mais solução. Então, vamos fazer hoje o que tem que ser feito hoje, tá certo? Desejo um ótimo dia para vocês. Um beijo bem especial no coração de cada um de vocês. E até o próximo conteúdo online. Tchau, tchau. Beijinhos. Até mais.